É muito louco tu pensar nessa parada de sorte, azar ou algo desse tipo. E pra quem não crê nessa relação de sorte, azar, pensa, não sei o que pensa, mano, porque pra mim é muito azar, mano, é muito azar. Cara, vamos lá, pra quem tá longe e não acompanha minha vida de perto, não sabe que nessas praticamente 2 semanas que a gente ficou sem meu solo número um, sem eu disse numa quinta, não sabe que meu PC deu pau, mano. O meu PC deu pau. De novo. É tipo, ah, esse é um problema. Primeira vez que dá pau. Não, mano, é o segundo, só esse ano. Tá entendendo? E só que dessa vez vocês foram atingidos diretamente por isso. E vamos falar disso aí, tá bom? Sabe a vinheta? Vai, filho, vamos. Meu solo número um. Cara, vamos lá, recapitulando aqui a história de vida do meu solo número um. É um podcast que eu criei pra poder trocar ideia com vocês, pra gente, né, ficar próximo nessas semanas, né, desse decorrer de semanas, com um episódiozinho por semana, pá, e tudo mais, aquela coisa linda. Toda segunda-feira, você sabe, de manhãzinha vai estar entrando no seu feed o episódio. Só que teve um problema lá em maio de 2025, né? Não sei que momento você vai estar vendo isso, mas em maio de 2025, o meu SSD fritou, mano. Meu SSD fritou e eu levei pra ver se consertava. Aí ele falou, cara, não tem salvação, já era o SSD. Não tem como resolver. Eu lá, beleza. E nisso eu fiquei sem. Eu fiquei sem gravar meu solo número um. E eu disse numa quinta. A minha sorte é que eu já tinha acumulado uns episódios gravados, já estavam todos pré-programados pra poder ir pro ar. Só que nessa que já tá tudo programado pra ir pro ar, vocês não iam sentir a falta, porque deu tempo suficiente de eu ficar sem PC por um tempo, mandar ele arrumar, ele voltar e eu regravar uns episódios que se perderam. Pra quem ouviu, eu falei disso nesse episódio que deve ter saído em junho, começo de junho, primeira ou segunda semana de junho. Deve ter rolado esse episódio em específico. Então, pra quem tá ouvindo a ordem cronológica da parada, não tá muito longe. Mas pra mim já faz tipo meses. Só que agora, em agosto, eu fui atualizar meu Windows e ele, simplesmente o SSD, foi de arrasta também, mano. Ele parou. Simplesmente parou. Fui levar pra arrumar de novo. E o cara falou que ele não sabe explicar o porquê deu pau nesse SSD, porque ele era novo. Que não fazia sentido ele dar pau. E, e é muito louco você pensar que, tipo, você fala, nossa, mano, mas a chance de dar errado é não sei quantos e não sei quantos por cento. E isso acontecer no ano. Pode ser uma coisa relativamente rara, mas é possível, não sei o que, papapá. Não interessa, mano. Eu fiquei triste. Eu perdi tudo que eu gravei. Eu tava gravando, eu tava fazendo gaveta pro meu solo número um, porque minha faculdade voltou agora. E com a faculdade voltando, outros projetos acontecendo, fica difícil eu me dedicar 100% ao meu solo número um, né? Tipo assim, tá suave, dá pra gravar essa semana pra soltar na outra e seguir assim. Aí eu falei, não, deixa eu dar um acúmulo aqui, uma gordurinha, pra poder ir fazendo num ritmo mais cadenciado, né? Quer dizer, numa cadência mais tranquila, os episódios e pá. E não foi bem isso que aconteceu, não, mano. Não foi bem isso que aconteceu, não. Porque o PC deu pau. Eu fui lá, gravei, tipo, pra ser sincero com vocês, eu gravei papo de 1 mês e meio, quase 2 meses de meu solo número um. Mais quase um mês de. Não, um mês não, quase 2 meses de Eu Disse Numa Quinta. Eu gravei muito nas férias, assim, pra poder acumular. Aí eu falei, beleza, agora só falta editar, eu vou editando.
né? Sem muita pressa, eu edito uns 2, 3 episódios. E aí já deixo lá pré-programado e depois vou editando os outros e fazendo acontecer. E não aconteceu. Porque o bagulho do SSD deu pau, mano. E é meio que isso, porque é engraçado pensar nessa relação mística que a gente tem de sorte ou azar, né? Pra quem acredita em sorte ou azar. De pensar e entender que se uma coisa não deu certo, foi um azar nosso. Ou se deu muito certo, foi um momento de sorte. Eu acredito muito nessa parada de sorte ou azar. Porque é isso, mano. Tudo é uma relação de... Se a gente pensar numa conta matemática, né? Qual é a porcentagem de chances disso dar certo ou disso dar errado? De tipo... jogar na loteria. Qual é a chance de eu acertar os 6 números e ganhar esses milhões de reais? É muito baixa, mano. É muito baixa. E é isso. Pra você acertar uma, você vai... Que é tipo, certeza, você vai ter que jogar não sei quantas milhões ou bilhões de vezes, porque a quantidade de números, vezes, eles mesmos, aí a variação, sabe? É uma parada estratosférica. Então é muito difícil. E pra uma empresa que tá fazendo aparelhos eletrônicos, é a mesma fita. E quantos SSDs eles fazem por ano? Vamos dizer aqui 1 milhão. Não sei se é 1 milhão, mas vamos dizer que é 1 milhão. Eles fazem 1 milhão de SSD por ano. Desse 1 milhão, quantos desses dá problema? Que eles conseguem identificar problema? De 1 milhão que eles fazem, eles vê que 20% dá problema. Beleza, então já cortou aí 200 mil. Aí sobrou 800 mil. Beleza, desses 800 mil é o que a gente consegue na hora identificar que não deu problema. Vamos repassar, fazer um teste e antes de enviar. Beleza, fez o teste de novo. É a famosa malha fina, pá. Passou a malha fina, aquele pente fininho, fininho, fininho pra tirar piolho, sabe? Tirar as lendas. Passou de novo. Falou, putz, mano, ó, mais 10% deu pau, beleza. Perdeu mais 10%, né? Mais 10% de 800, então... perdeu 80, tem 720 mil. Tem mais 720 mil aparelhinhos aqui, mais 720 mil SSDs aqui. Legal, esses estão prontos para serem utilizados agora. Embalou, empacotou e enviou. Desses que foram enviados que não deu problema, qual desses é garantido que não vai dar problema pensando no ciclo de vida útil desse aparelho? Eu não sei quanto é o tempo de vida útil desse aparelho. Vamos dizer que seja uns 10 anos. Vamos supor que seja 10 anos. Qual é a garantia que esses daí vão durar exatamente esses 10 anos do período que eles começarem a ser utilizados? Eu acho que é mais de 10 anos, eu não tenho certeza. Mas vamos dizer que seja 10 anos. Qual é a garantia que esses vão durar pelo menos esses 10 anos? Não é 100%, fala não, todos 100%, não há dúvida, vão funcionar os 10 anos. Porque isso vai depender muito também do espaço onde está sendo conservado antes de ser vendido. O espaço de onde ele está sendo utilizado depois que foi instalado, né? Relação climática. Vamos dizer que o bagulho foi feito num lugar que o tempo é muito seco. Aí veio pra cá e é utilizado num espaço que é mais úmido, ou algo do tipo. Ele é suscetível a dar os seus problemas. Mas, mano, vamos dizer que, tipo assim, a chance disso acontecer é muito baixa. É muito baixa, vamos dizer. De 100%, 0,5 tem chance de dar esse problema. Eu fui lá e peguei esse 0,5. Tá entendendo, mano? Então, tipo, é muita zica, mano. Tem que ter um azar ferrado nesse momento pra acontecer um negócio desse. A minha sorte é que eu gosto muito de fazer esse projeto, mano. Eu gosto muito de fazer meu solo meu. Eu gosto muito de gravar, gosto muito de editar, tá ligado? De enviar, de ouvir, entender a repercussão de vocês. Eu gosto mesmo dessa parada. Porque senão, dependendo quem fosse, já teria desistido, tá ligado? Porque não é um projeto que converte em dinheiro. Não é, mano. Não com o projeto tá convertendo em grande divulgação. Também não.
E nem é pra isso. Então já... Quem não tivesse o tesão da parada já teria desistido, mano. E eu não, mas é isso, mano. Essas paradas que pega no... Nesse sentimento do azar, né? Dá um negócio ruim, mano. Dá um negócio ruim. Porque eu lembro. Teve uma vez que eu tava sentado na sala de casa, assim, pensando as coisas que me aconteciam. E aí, eu sempre falei que eu não gosto de andar de chinelo, porque eu sempre arrebentava o dedo do pé. Aí eu falei, não, mano, eu não vou andar de chinelo nunca mais, porque eu vou arrebentar o dedo do pé. Beleza, isso era quando eu era pequenininho, aí cresci. Aí eu falei, mano, acho que dá pra voltar a andar de chinelo de novo. Eu botei o chinelo no pé, eu andei 2 dias de chinelo, falei, nossa, nunca mais, mano. Acho que era só né, sei lá, tá crescendo, ainda é desengonçado. Né, o que acontece, fase de crescimento, criança às vezes é desengonçado. Isso 2 dias usando chinelo. Passou uns tempos, eu fui usar de novo. Eu trupiquei e ralei o pé no chão. Ralei. Eu falei, putz, mano, que azar. Eu pensando aqui que dei maior sorte. E vou lá e arrebento o pé de novo. Não é possível, cara. Mas é possível, porque é isso. Tem uma chance, pode ser pequena ou grande, de as coisas darem errado. Mas acontece. E o que a gente vai fazer com essa informação? Tentar melhorar na próxima. Isso eu, Natan, como pessoa, se eu ando estranho, se eu ando arrastando meu pé, que eu já reparei que eu ando meio arrastando o pé. Aí vai de mim melhorar, de levantar um pouquinho mais esse pé aí pra não ficar tropeçando. Porque eu tropeço muito na rua, mano. Certeza, se eu sair de casa, vou pra estação pra resolver qualquer coisa, nesse trajeto da estação eu vou tropeçar pelo menos 2 vezes. Porque meu pé, ele anda muito próximo do chão. Na hora que eu levanto, ele tá próximo mais do que devia. Aí eu tropeço, aí eu trupico e quase caio. Mas pra uma parada que você não tem controle, por exemplo, um SSD, mano. O que tu faz? Tu vai ter que separar uma verba e mandar comprar outro, mano. Mandar arrumar aquela pra ver se tem salvação. De ver o que tem nesse bagulhinho aí. Se dá pra recuperar algo, se não dá, se você vai perder tudo. E se você provavelmente vai perder tudo, paciência, irmão. Paciência, não tem o que fazer. E a lição que eu deixo aqui pra vocês, e eu deixo pra mim mesmo, e eu espero que eu respeite essa decisão que eu tô falando aqui pra vocês, né? Essa dica, esse conselho. Compre um HD externo. Ou assina um plano de nuvem, né? Aqueles de 1 tera, 2 tera, 5 tera. E salva suas coisas importantes, não deixa perder não. Senão você vai ter que fazer tudo de novo. Ou simplesmente não vai ter mais salvação, porque tudo se perde um dia. E o que a gente pode fazer é postergar essa perda, entendeu? Ai, ai. Mais esse episódio de volta do Meu Solo número 1. E é engraçado, porque é um episódio fechadinho, né? Um episódio 40 do Meu Solo número 1. E tá comemorando uma segunda vez que eu perco tudo. É triste, mas acontece, né? Me diz aí, se já aconteceu uma parada assim com vocês, que eu aposto que sim. Não talvez do SSD, mas de perder algo importante, de você sentir que deu azar na parada. Fala comigo aí, qual é o sentimento de vocês? Deixa aí nos comentários, manda pra gente nas nossas redes sociais, com @meusolon1, tudo juntinho em minúsculo. Ou no nosso e-mail, msn1.podcast@gmail.com. Tá todas as infos aí na descrição. E no mais, beijão, fi. Tamo junto. Cuidado com aquilo que você tem, não vai perder, hein? Tchau!